Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e que para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estivemos na última aula falando de São Domingos de Gusmão, esse grande santo da Igreja Católica. Nós falamos um pouco dos acontecimentos, por data da vida de São Domingos, e hoje nós vamos ver da tão esperada aparição. Depois de 2 aulas, finalmente, vamos estar vendo sobre esta aparição. Então, nós na primeira aula demos um spoilerzinho, e na última falamos de São Domingo, que são, podemos por assim dizer, personagens importantes, personagens entre aspas, mas São Domingos que recebeu o rosário. E hoje, veremos justamente sobre a aparição de Nossa Senhora do Rosário. Em 1214, percebe-se que nós vimos nos acontecimentos da vida que em Papa Inocêncio III morre em 1216, pelo que eu me lembre, 1216, e aí assume-se Honório III, assume depois dos acontecimentos. Aí, São Domingos, então foi antes da morte de Inocêncio III. São Domingos de Gusmão, sendo fundador da Ordem dos Pregadores, ou os Freios Dominicanos, que não são a mesma coisa, só mudam um pouco o nome, Ele estava na cidade de Toulouse. Lembra que na última aula eu falei que essa cidade de Toulouse, na França, seria importante? Pois é, nela vai se dar a aparição mariana. Então, e aí ele estava rezando, na França, enquanto ele rezava e fazia penitências, justamente pela expiação dos pecados dos homens. Passando-se 3 dias e 3 noites, rezando e macerando seu corpo, com o objetivo de diminuir, aplacar a cólera divina, parecia já estar morto pelas severas disciplinas e penitências. Então, olha que exemplo de santo, Que exemplo. Um santo que soube justamente fazer atos em desagravo dos pecados que foram cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus. Que bonito, meus irmãos? Que bonito. E aí, até que, detalhe, ele estava recluso nessa época, Estava, se eu não me engano, recluso em oração sozinho, em um lugar mais isolado. Até que finalmente aparece a Virgem Maria. Finalmente vamos falar, disso. Aparece-lhe a Virgem Maria. E com um diálogo bonitíssimo com São Domingos, entrega-lhe o Santo Rosário. Inicia-se assim: sabes tu, meu querido Domingos. Olha que bonito. Enquanto nós falamos do diálogo, nós vamos tentar meditá-lo. Meu querido Domingos. Aqui nós vemos um pouco do cuidado maternal da Virgem Maria. Meu querido. O cuidado maternal da Virgem Maria para com São Domingos
para com todos nós, seus filhos? Continuando, de que arma? Vou ler de novo para ficar dentro do contexto. Sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Detalhe, São Padre Pio levou isso muito a sério. Arma. Sabe de que arma? Nossa Senhora, ao anunciar o rosário, ela anuncia o rosário como uma arma. São Padre Pio um dia, em sua cela, no final de sua vida, o freiter, enfermeiro, estava ali com ele na sua cela, e Padre Pio começa a pedir o freide, cadê minha arma? Minha arma! Pedindo arma. Aí o Freide, sem entender nada, diz: Padre Pio, o senhor tem uma arma? O senhor anda armado? Aí Padre Pio: minha arma, minha arma. Até que São Padre Pio acha o terço. E ali o Freide menor, o Freide, perdão, ele se sente comovido. E compreende verdadeiramente que o rosário é uma arma. E Nossa Senhora está afirmando: sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Que bonito. E aí, São Domingos responde: ó Senhora, vós sabeis melhor do que eu, porque depois do vosso filho, fostes o principal instrumento de nossa salvação. Então, São Domingos, em um profundo ato de humildade, diz: ó Senhora, tu sabes mais do que eu, porque depois de vosso filho, Maria é o principal instrumento da salvação e da graça de Deus, depois de Jesus Cristo. Que bonito. E aí Maria o responde: sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza ao meu saltério. Ou seja, sabeis que a peça principal da bateria foi a saudação angélica. Ou seja, através da saudação angélica, através do sim de Maria, Jesus Cristo, Deus, se encarna no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E dali, do ventre de Maria, sai a salvação. E quem é a salvação? Jesus Cristo. Então, essa é a peça principal, a peça bateria, como está dizendo essa tradução. A peça que, por assim dizer, é a peça que deu origem a tudo. Por exemplo, nós colocamos uma bateria no celular. Se o celular não estiver carregado, o celular não funciona. Olha que bonito. Continua Maria, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu saltério. Ou seja, o fundamento do Novo Testamento está no momento da anunciação. Afinal, o Novo Testamento se inicia com a vinda de Jesus a este nosso mundo. Então, o fundamento tem que ser Jesus se encarnando no seio da Virgem Maria. E, portanto, se tu queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, ou seja, se nós queremos almas que se voltem para Deus fervorosamente, reza o meu saltério. O que seria esse saltério? Uma curiosidade interessante. Antigamente, eram 3 mistérios do rosário, né? Então, eram gozosos, dolorosos e gloriosos. Hoje nós temos os luminosos, né? O Papa João Paulo II acrescentou. Mas, quando a gente está rezando o rosário, a gente rezou 3 mistérios, oficialmente nós já rezamos um rosário. Mas aí nós rezamos
quarto mistério, né? Porque medita a vida pública de Jesus, é de extrema importância. E aí, como eram 3 mistérios, 3 terços, né? Por isso que nós falamos 1/3, 1 de 3, 1/3, né? 1/3 do rosário. Aí, como agora são 4, seria 1/4, né? Mas aí a gente continua fazendo essa referência do terço. E aí, por que se chamava saltério? Eram 150 salmos. Eram 3 terços a ser rezado. Cada terço tem 50 ave-marias. Ou seja, 50 vezes 3, 150. Então, 150 salmos, 150 ave-marias. Ou seja, saltério, que tem essa relação com os salmos. Aí, depois dessa aparição, São Domingos entra na Catedral de Toulouse e reúne e fala aos fiéis. Enquanto os sinos comecem a tocar, né, sem qualquer intervenção humana. E aí, quando o santo começa a pregar, uma espantosa tormenta inicia-se e houve um tremor na terra, o sol se velou. Ouviram-se terríveis trovões no céu e o céu se iluminou de relâmpagos. Uma imagem de Nossa Senhora levantou os braços 3 vezes para pedir a Deus justiça para aqueles que não se arrependessem e não recorressem à sua proteção. E aí São Domingos, perante tal fenômeno, orou as orações do Santo Rosário e por fim cessa-se toda essa tormenta. Pode ele então continuar tranquilamente a sua pregação e fê-lo com tal zelo e ardor nas palavras que os habitantes da cidade, quase todos os habitantes da cidade, abraçaram com devoção ao Rosário da Virgem Maria. E em pouco tempo viu-se uma grande conversão na vida daquelas pessoas. São Domingos, após ter a aparição e recebido o Santo Rosário em suas mãos, das mãos de Nossa Senhora, ele se tornou grande, o próprio propagador dessa devoção, né, mariana, no início do século III. E aí, né, no século XIII, a Igreja Católica conferiu o título de Apóstolo do Santo Rosário. E aí, naquela época, havia muitos hereges que se desviavam os fiéis da Igreja Católica. E São Domingos, com a prática da oração do Rosário da Virgem Maria e pedindo a Nossa Senhora, começou a combater a heresia dos albigenses, que nós vimos na última aula, na primeira aula, que cresciam muito grandemente na França. Aí o Papa manda vários missionários para combater esses hereges, mas nada conseguiram. Somente São Domingos, com a criação de sua ordem religiosa, que insiste na oração do Rosário, conseguiu acabar com esses hereges. E São Domingos dizia que todas as orações do Rosário pediam a intercessão de Maria Santíssima para converter os hereges. E com o passar dos anos foi conseguindo, né, essa conquista. Um pouco sobre a palavra rosário, quer dizer tanto como um tanto de rosas, né, um buquê de rosas que se oferece a Nossa Senhora. Cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos à Mãe do Céu, né? E assim, quando nós rezamos o Santo Rosário, oferecemos um buquê de 150 rosas à Virgem Maria, e quando rezamos com 4 mistérios, oferecemos 200 rosas à Virgem Maria, né? Então, olha que bonito. É muito bonito, muito bonito. E se quer que uma Ave Maria faz o inferno tremer completamente, né? E aí, essa devoção atravessou séculos, trazendo a igreja para o lado de Maria Santíssima, que a leva para a salvação, que é Jesus. O rosário une os céus e a terra, né? Na verdade, a terra aos céus. Maria Santíssima, em suas várias aparições, em Fátima, por exemplo, sempre insistia para que as pessoas rezem o rosário, e é um dos caminhos para se chegar a Jesus, que é a salvação eterna.
O Santo Rosário também é uma poderosa arma de intercessão, né? Um meio certo de se obter graças através da Santíssima Virgem Maria. Que Nossa Senhora do Rosário interceda por você. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.